Boa noite a todas e a todos. Bem-vindos e bem-vindas a este agromeeting sobre o cooperativismo agrícola face aos desafios da nova PAC, sendo conferencista a engenheira Audina Fernandes, secretária-geral adjunta da Confagri. Os agromeetings são uma organização da Espaço Visual e tenho o apoio mídia da Voz do Campo. São eventos semanais, às quintas-feiras, neste horário, com o objetivo de ouvirmos pessoas, técnicos, especialistas, agricultores, portanto, uma panóplia de conhecedores com massa crítica e que nos vêm falar sobre temas específicos das agriculturas de Portugal. Este tipo de agromeetings faz parte de uma grande preocupação que a Espaço Visual tem de serviço público, apesar de ser uma empresa privada de origem familiar com 27 anos de trabalho e que presta serviços no âmbito da consultoria agrícola, projetos, candidaturas, planos de negócio e licenciamentos. Também presta serviços em contabilidade e gestão, tanto quer do ponto de vista fiscal, quer do ponto de vista de gestão e, por último, também na formação profissional. É uma entidade que se bate pelo desenvolvimento das agriculturas de Portugal e, sobretudo, pelo prestígio dos agricultores e pela sua afirmação na sociedade. Neste sentido, vamos, portanto, passar este agromeeting sobre o cooperativismo agrícola face aos desafios da nova PAC. É conferencista a colega engenheira Audina Fernandes, secretária-geral adjunta da Confagri, alguém com muita experiência neste meio do cooperativismo, da agricultura, das ajudas. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter-te cá. E também, antes de passar a palavra, também queria dar aqui uma nota pública, portanto, agradecimento à engenheira Isabel Santana pela ajuda na organização deste evento. Vamos então ouvir o cooperativismo agrícola face aos desafios da nova PAC. Olá, muito boa noite, José Martino. Eu saúdo naturalmente Espaço Visual e a ti em particular por este conjunto de iniciativas, segundo me disseste há pouco, já vamos, parece, na 40. Isso é obra, não foi só uma boa ideia, mas a persistência em, semana a semana, levá-la a cabo. Eu tive a oportunidade de assistir a algumas, que gostei muito, e, portanto, em meu nome, em nome da Confagri, naturalmente agradeço que tragas aqui o tema do cooperativismo agrícola e estamos aqui para conversar um pouco sobre isso. A minha ideia era fazer uma pequena introdução, também dar uma apresentação daquilo que a Confagri é hoje, o que é que ela representa, o que é que ela faz, dar também umas notas sobre o cooperativismo agrícola em Portugal e também, temos que ver, também algumas notas sobre o que ele representa a nível das agriculturas da União Europeia. É sempre importante vermos como é que a dinâmica deste setor no contexto agrícola da União Europeia e depois passaremos então às questões que entenderem por bem colocar-me e espero que seja de interesse para todos e mais uma vez muito obrigada e que continues por mais 40 porque é muito importante e estes meios permitem-nos discutirmos estas matérias do setor agrícola e tu tens sido realmente muito, em vários palcos, muito ativo para discutir estas matérias que são de tanto interesse para, não só para nós, que trabalhamos na área, mas creio que para o país de um modo geral. Então, eu trago aqui uma apresentação para me facilitar e para não derivar demasiado para outras áreas, que esta conversa é mesmo com mais cerejas, e conforme eu referi, portanto, eu ia aqui referir o que é que a Confagri hoje a sua estrutura associada, os seus serviços, como é que nos articulamos com o terreno, e depois aquilo que consideramos serem as vantagens do modelo cooperativo no setor agrícola em particular.
o edifício cooperativo que nós dizemos, a estrutura cooperativa, ela tem uma figura piramidal e que se reflete naquilo que é a Confagri, ou seja, nós temos o nível dos agricultores que entendem organizar-se a nível de cooperativas, e as cooperativas têm aqui normalmente ou têm secções por determinados produtos, ou são exatamente no caso das polivalentes, ou são mesmo para uma atividade em particular, o caso de muitas adegas, lagares de azeite, centrais hortofrutícolas, e, portanto, as cooperativas claramente diferenciam-se de uma associação porque têm um objetivo económico. Dizemos que as cooperativas são organizações económicas dos agricultores, não meramente de defesa dos seus interesses ou de um apoio técnico, mas, e particularmente, têm um interesse, um objetivo económico de agregar agricultores para melhor comercializarem, para melhor comprarem, para melhor venderem. Depois temos o nível das uniões, isto de acordo com o Código Cooperativo. Estas uniões normalmente são uniões a nível também setorial, da fileira. Temos, por exemplo, no setor do leite, cooperativas com a dimensão da Agros, da Lacticup, mas também uniões significativas a nível do vinho, da compra e venda e também a nível do azeite. Portanto, estas uniões têm um caráter regional e setorial. Temos acima deste nível, temos depois as federações, que em Portugal são federações de âmbito nacional e também setorial. Neste momento a Confagri agrega um conjunto de 9 federações setoriais, desde o leite, o crédito agrícola, as adegas cooperativas, as frutas, o azeite, a floresta, a FENAPecuária, as duas mais recentes, FENAPecuária e FENAPícola. Portanto, e depois temos a confederação, o nível de confederação, que tem naturalmente um papel representativo de todo este edifício cooperativo e um papel de interlocutor do Ministério da Agricultura e em outros fóruns para fazer sentir à estrutura, à tutela, a dimensão deste setor, os seus problemas, as suas necessidades e dar uma voz ativa também na construção das políticas, porque, como iremos ver, é realmente uma estrutura importante no território, importante na agricultura e importante no nosso país. Também gostava de aqui dar uma ideia qual é a relação, como é que nós trabalhamos com estas federações de cooperativas. Elas estão representadas no Conselho de Administração da Confagri. Normalmente o presidente da federação integra diretamente o Conselho de Administração da Confagri. Temos também um Conselho Geral da Confagri, onde intervêm os órgãos sociais, nomeadamente as direções destas federações, com um caráter mais consultivo. Articulamos posições e propostas técnico-políticas. Temos uma prestação de serviços aos agricultores, muitas vezes em conjunto, que eu irei desenvolver um bocadinho mais à frente. Também, naturalmente, as ações de debate, de informação, de formação que fazemos em todo o país e também, uma vez que a nossa natureza é cooperativa, comum entre as federações e a Confagri, promover o nosso setor. Ou seja, visamos e tentamos aperfeiçoar ao longo do tempo aqui uma boa articulação político-operacional com as nossas federações. Bem, todos sabemos a importância que Bruxelas tem na decisão, na definição das nossas políticas. A influência é a política mais comum da União Europeia e, naturalmente, a Confagri, desde a adesão à União Europeia, sentiu a necessidade de ter uma representação em Bruxelas, o que acontece desde esse período. Esta representação permanente em Bruxelas, portanto, o que é que ela faz essencialmente? Acompanha a evolução da política agrícola, tenta intervir e dar os seus contributos na discussão dessa política. Isso faz-se através de grupos consultivos que a Comissão Europeia tem para as diferentes organizações comuns de mercado, para os diferentes setores, que a miúdo reúnem para saber a situação do mercado, as políticas, etc. Uma articulação com a representação permanente em Bruxelas. Também um papel muito importante agora, como sabemos, na Comissão decide-se, na União Europeia decide-se, a Comissão, o Conselho e Parlamento Europeu, portanto este diálogo com os representantes dos diferentes forças políticas e aqueles que estão mais ligados à agricultura, é importante manter um contacto próximo
porque o Parlamento tem realmente muito peso nas decisões que à política agrícola dizem respeito, e também temos, desde a adesão à União Europeia, um representante no Comitê Económico e Social Europeu. Tudo isto é facilitado, tudo isto é possível porque nós integramos, a Confagri integra a Confederação das Cooperativas Agrícolas da União Europeia, onde estão as nossas congéneres dos 27 Estados-membros, que é a COGECA, e através desta COGECA nós temos assento, nomeadamente nestes grupos consultivos da Comissão Europeia. E também o facto de termos uma representação permanente em Bruxelas também permite um contacto muito direto com outras organizações congéneres, também lá assediadas, e, nomeadamente, a nível de projetos europeus, facilita também não só a troca de ideias, como também criar parcerias depois para participação e para candidatura a projetos de natureza europeia que valorizam a presença de Estados-membros, de vários Estados-membros e não apenas um. Aqui, hoje em Portugal, o que é que nós fazemos? Qual é a nossa atividade que fazemos? Como disse, enquanto representantes deste setor, nós fazemos o acompanhamento da política agrícola dia a dia, dos vários dossiês, da grande, sejam setoriais, sejam de instrumentos, sejam do PDR, sejam das OCMs, portanto, há uma enorme exigência técnica para se acompanhar, não só para transmitirmos a informação aos nossos associados, em primeiro lugar aos técnicos e dirigentes das cooperativas, como para estes depois passarem ao nível dos agricultores, mas também para podermos de algum modo influenciar esta definição e esta monitorização daquilo que a política agrícola vai sendo no nosso país. Depois temos também uma área muito importante, que é gerir, coordenar serviços de apoio aos agricultores, que foram delegados nas organizações agrícolas, sejam cooperativas, sejam não cooperativas, e que nós, pela dimensão que temos aqui um papel muito importante nesta coordenação. Estou a falar das candidaturas às ajudas diretas, que agora se irão iniciar em mais uma campanha no início de fevereiro. Estou a falar do parcelário agrícola, estou a falar do sistema de identificação animal, etc, etc, etc. Outro vertente mais recente, mas que vai ter aprofundamento e continuidade na futura PAC, porque isso está bem explícito nos regulamentos que estão a ser ultimados, é a questão do aconselhamento agrícola e florestal. E nós aqui temos uma parceria das mais vastas a nível nacional, de mais de 100 entidades, para a prestação do aconselhamento agrícola e florestal, que está a ser desenvolvido e que vai continuar na próxima PAC. Outra atividade, que tal como a Espaço Visual nós temos muito relevante, é a formação profissional. Somos uma entidade formadora acreditada, e desenvolvemos uma formação em estreita articulação com as nossas associadas, e para terem uma ideia da dimensão que nós temos na formação, eu posso dizer que num ano cruzeiro, como por exemplo o ano de 2019, fizemos no país mais de 450 ações de formação, envolvendo 6.000 e tal formandos. Uma formação, isso deve-se ao facto de termos técnicos que estão próximos das organizações, e que nós temos os planos também de formação profissional financiados e ações não financiadas, mas tentamos dar aqui uma formação de qualidade e que vá de encontro àquilo que são as necessidades, e é uma aposta bastante importante da Confagri. Naturalmente, nestes últimos anos, temos uma incidência muito grande, por via da sua obrigatoriedade, da formação na área da aplicação dos produtos fitofarmacêuticos e na condução segura de tratores agrícolas. Depois temos o apoio, naturalmente, o apoio técnico, o apoio jurídico ao setor cooperativo e também às organizações agrícolas protocoladas, porque para além das nossas associadas efetivas, muitas entidades, muitas associações de diversa natureza gostam, querem trabalhar com a Confagri. Elas têm um estatuto de membro aderente, temos um protocolo de colaboração e, portanto, para além das cooperativas, trabalhamos com N organizações, N associações, e às quais damos um apoio técnico
que estamos permanentemente a tentar melhorar para ser útil e para ser do agrado destas organizações que confiam e que gostam de trabalhar com o CONFAGRI. Também temos a área dos projetos de investimento, sejam eles de apoio ao investimento dos agricultores, sejam também, por exemplo, muitos projetos para cooperativas na área da transformação e comercialização, no âmbito, naturalmente, do anterior PRODER, agora do PDR. E, naturalmente, também, face às oportunidades e às necessidades que a agricultura nos exige, estamos a participar de uma série de projetos na área da inovação, muitos deles de âmbito europeu, com organizações congêneres do CONFAGRI, no âmbito por exemplo, da SMART, da agricultura inteligente, agricultura de precisão, também no marketing digital. Portanto, vamos tendo, e isso é muito útil porque estamos aqui em contacto com universidades e outros modos de trabalhar, universidades não só portuguesas, mas também estrangeiras, e esta troca é muito relevante e muito importante. Só que dar uma ideia como é que é esta articulação, uma vez que temos centenas de organizações no terreno, naturalmente a CONFAGRI, porque acompanha a política aqui a nível central, porque tem funções que lhe foram delegadas pelo Ministério da Agricultura, em particular pelo IFAD, porque é uma entidade acreditada, tem aqui funções de coordenação e gestão de uma série de tarefas e de capacitar as suas organizações para o desempenho, pois, no terreno destas funções. Naturalmente, como eu disse, a nossa formação, a capacitação é muito dirigida para estes técnicos que depois são interlocutores dos agricultores. A nossa rede de organizações locais conhecem a sua realidade local, conhecem a especificidade dessa região, seja para a formação, seja para o aconselhamento, e, portanto, permite-nos uma resposta de proximidade. E é esta ligação que eu penso que é muito útil, ambas as entidades locais e CONFAGRI retira muito desta relação muito direta e não há aqui um distanciamento, há muita proximidade e muito acompanhamento permanente que esta situação permite. Naturalmente temos atividades de informação, seja a nível do nosso portal, que tem uma área reservada para quem trabalha connosco, muito permanentemente atualizada do ponto de vista técnico, e que é um espaço de trabalho importante. Temos a nossa revista, temos newsletters, naturalmente uma confederação tem que apostar nestas atividades. Agora, falando um bocadinho das cooperativas, em primeiro lugar, distinguir que, de um modo geral, as cooperativas são empresas, mas de pessoas e não de capital, são sociedades de pessoas que visam dar uma resposta a necessidades concretas, neste caso, do ponto de vista agrícola, necessidades económicas que têm a ver com a atividade da exploração agrícola. Mas elas têm uma matriz própria, têm um código próprio, não são setor privado, não são setor público, são um setor cooperativo, é um setor que se distingue, tem uma consagração da própria Constituição Portuguesa, que tem um conjunto de valores definidos, os princípios cooperativos, tem realmente uma natureza muito específica. Ela visa promover uma economia participativa, ampla, porta aberta, das pessoas poderem participar nas decisões que lhes dizem respeito, deve ser independente, ter a sua autonomia, a sua independência. E depois há aqui umas características que isto lhes permite, que nós verificamos facilmente nas cooperativas, que é a sua permanência nos territórios, são décadas, são entidades que não se deslocalizam em função das condições mais ou menos favoráveis, tendem a permanecer nos seus territórios, é a razão da sua existência, têm interesse, isto é um dos princípios cooperativos, interesse pela comunidade em que se inserem e podem dar uma resposta de proximidade. Portanto, há aqui algo que as distingue das demais entidades que conhecemos, sejam de natureza pública, sejam de natureza privada. Portanto, o que eu queria realçar é que a cooperativa é realmente uma extensão natural da empresa agrícola. O cooperador, ele é proprietário, é fornecedor, é cliente, é uma extensão, a cooperativa não só põe à empresa privada, que é a exploração agrícola, complementa, é uma extensão. Daí que consideremos que o desempenho da cooperativa não deve ser avaliado apenas pelos seus resultados económicos, mas por este agregado
cooperativa e exploração agrícola. Esta racionalidade é que deve ser avaliada. Aqui, agora queria falar de alguns mitos que por vezes se associam ao setor cooperativo, da sua pequena dimensão e por vezes não é suficientemente valorizado, nomeadamente no nosso país. Os números que dispomos a nível, nomeadamente da COGECA, que as cooperativas, particularmente no setor agrícola, têm uma dimensão muito, muito relevante, são estes os números apresentados, mas este índice, 50% dos fatores de produção na Europa são fornecidos por cooperativas, 60% dos produtos agrícolas são processados e comercializados pelas cooperativas. Eu posso dizer, por exemplo, aqui à Espanha, este valor em que o setor agrícola é um setor forte, um setor importante, 63% da produção comercializada e tem vindo a crescer, passo a passo, ao longo dos anos, é comercializada pelas cooperativas. Portanto, não são estruturas micro de pequena dimensão no espaço europeu e nomeadamente na Europa agrícola mais dinâmica e mais desenvolvida. Eu também penso relevante aqui alguns valores que obtive, nomeadamente da CASES. Como sabem, as cooperativas agrícolas têm uma estrutura que credencia o respeito da sua natureza cooperativa. Isso é feito anualmente através da emissão de uma credencial por parte da CASES, que é a Cooperativa António Sérgio para o setor cooperativo, e que verifica todos os anos se se o relatório de contas foi aprovado como deve ser pela sua Assembleia Geral, a questão das alterações estatutárias se respeitam o Código Cooperativo. Portanto, há aqui uma regulação das cooperativas e esta regulação condiciona, por exemplo, o seu acesso a qualquer apoio público, ou seja, qualquer cooperativa que se candidata a um apoio público tem que, para além de ser, como todos sabemos, situação tributária regularizada, segurança social regularizada, a sua vida cooperativa também tem que estar regularizada perante a CASES, perante essa emissão anual dessa credencial. E neste universo de entidades as cooperativas são mais que as agrícolas, são estas, mas são muito mais que estas, mas estas 319 que foram credenciadas neste ano em particular, portanto, representavam, eu chamo particular a atenção para este número, 229 mil cooperadores, é um número muito, muito significativo, e um emprego remunerado de cerca de 4.700 pessoas, e um volume de negócios de 1,2 mil milhões de euros. Portanto, isto apenas porque esta credenciação permite também à CASES dispor destes índices, e, portanto, são índices extremamente fidedignos, porque resultam do seu processo de credenciação das cooperativas. Também, pegando numa amostra de cooperativas agrícolas credenciadas, também obtivemos esta evolução do volume de negócios, ou seja, está aqui uma amostra de 144 cooperativas agrícolas que desde 2013 até 2019, todos os anos pediram a sua credenciação à CASES, e a evolução do volume de negócios mostra um crescimento consistente, com exceção do ano 2016, que possivelmente antecedente aqui na altura mais crise, mas uma consistência no seu evolução do volume de negócios, que me parece importante também apontar. Outro mito que muitas vezes se associa às cooperativas é da não tão alta qualidade das suas produções. E já temos muitos exemplos que o desmentem, muitos bons exemplos. Eu fui buscar dois dos mais recentes, duas notícias recentes, uma da adega de Cantanhede, com 7 espumantes, entre os 50 melhores do mundo, isto é relativamente a dezembro, creio eu, ou o azeite de porca de Mursa, que recebe um prémio do melhor azeite para os seus lotes monovariantais, mas poderia haver N exemplos. Portanto, cooperativas que trabalham bem, deste ponto de vista, conseguem atingir altos níveis de qualidade dos seus produtos. E isto também nem sempre é uma ideia que seja vulgarizada ou conhecida. Outra ideia é que estão muito paradas no tempo, que nada se mexe, que são estruturas anquilosadas. Eu aqui queria sublinhar que a Confagro naturalmente participou e sempre que há discussão que envolva o setor cooperativo, somos naturalmente ouvidos. Em 2015 participámos ativamente na
revisão do Código Cooperativo e que deu origem à revisão dessa lei. A nossa preocupação foi promover também, por via legislativa, o maior envolvimento dos membros, facilitar acesso a financiamento externo, promover a profissionalização da gestão. E algumas coisas foram conseguidas. A possibilidade do voto plural, obviamente limitado, até 3 a 5 votos, mas isto não era possível antes desta revisão. A possibilidade de membros investidores, também com o máximo que nos pareceu adequado, e também estruturas de administração e fiscalização com diferentes possíveis modalidades. E, portanto, isto foi um trabalho que foi feito e que visa dotar de maior dinamismo, do ponto de vista jurídico também, este setor. Agora, gostava também de dar apenas mais 3 slides, explicando um bocadinho o que é que os 3 pilares da sustentabilidade, não é? Que é o económico, é o social e é também o ambiental, qual é o contributo das cooperativas, o que é que elas podem fazer para esta sustentabilidade que todos desejamos. Por um lado, no plano económico, naturalmente, a cooperativa, muitas delas têm atividades de compra e venda, mas outras criam valor acrescentado, criam valor à produção de base das explorações agrícolas, seja a uva transformar em vinho, seja a recolha do leite e a sua transformação em produtos lácteos, a sua comercialização com maior valor e revertendo esse mais-valia para o produtor. Também temos uma situação que é o enorme desequilíbrio entre a produção e a distribuição. Nós sabemos, segundo o último censo agrícola, que já foram divulgados os resultados preliminares de 290 mil explorações agrícolas, e temos um setor ajusante extremamente concentrado e que torna esta relação tão difícil, tão desequilibrada, muitas vezes tão cheia de atritos, que é a questão da distribuição face à dimensão e à pulverização do setor produtivo e até da indústria. Depois estão, em muitos casos, uma referência na formação dos preços e promovem a sua atividade económica nas economias rurais. Nós sabemos que 65% das cooperativas agrícolas, naturalmente, elas estão em territórios de interior. No plano social, como já referi há pouco, é a questão da proximidade, da permanência, da inclusão, permitir também a inclusão de pequenos produtores no circuito produtivo, que sozinhos é muito mais difícil. São criadoras de emprego em territórios muitas vezes particularmente difíceis, de serviços também à população rural, e lá está esta questão de capacitar os cooperadores para terem algum poder de decisão naquilo que afeta a atividade dele, que está relacionada com a produção e a comercialização da produção primária, da produção agrícola. Finalmente, no plano ambiental, trata-se aqui de muitas cooperativas agrícolas divulgam as práticas mais sustentáveis, seja a agricultura biológica, seja a produção integrada, como tem um número muito elevado de agricultores, portanto isto tem aqui um efeito significativo, porque permite essa disseminação de boas práticas, de condicionalidade, e dar esse apoio técnico também, proximidade e a escala, que é sempre importante também no plano ambiental. Como disse, trabalhamos com muitas cooperativas e também outras organizações na formação profissional e vemos aqui o exemplo de toda a formação que foi feita, muito significativa na área dos APFs, agora também da renovação, e realmente aqui o setor cooperativo e a Confagri queremos um contributo muito, muito importante, e nesta matéria da plano ambiental a inovação também é importante. E aqui também as cooperativas têm este papel a desempenhar, e lá está, com o efeito que lhes é possível, dada a escala da sua atuação e do número de pessoas, de produtores que podem envolver. Pronto, isto aqui foi um lamiré, por assim dizer, mas realmente realçar que a agricultura e cooperativismo é realmente uma aliança importante, uma aliança com. Eu tinha proposto,
Tinha proposto também não abordar só a questão do setor cooperativo e falar aqui um pouco também da questão que temos em mãos, que é a PAC, que é a nova PAC, não é? Que nos tem absorvido e que vai continuar a absorver com mais 2 anos, pelo menos, até entrarmos nela propriamente dita, porque, como é conhecido, vamos ter 2 anos de um chamado regime de transição, dado todo o atraso que houve nas negociações, as dificuldades que há, e vamos ter o regime transitório. Como sabem, tem havido muita discussão, tem havido muita consulta, são matérias bastante importantes para o nosso país, naturalmente, quando falamos do ponto de vista agrícola, mas eu gostava aqui de sublinhar algumas daquelas que são as principais preocupações da Confagri face àquilo que é conhecido, seja a nível interno, seja a nível da União Europeia. A nossa grande preocupação, enquanto organizações socioeconómicas, como eu sublinhei, é a sustentabilidade económica da atividade agrícola no nosso país. Nós sabemos as dificuldades que muitos territórios, muitos agricultores, muitos setores têm em manter economicamente a atividade, e também isto é uma situação, é uma preocupação que nós temos com as pessoas, com as empresas, com os agricultores, mas também que temos com o país em geral, porque sabemos o déficit da nossa balança agroalimentar, sabemos até que ponto as crises podem pôr em causa países mais vulneráveis que não acautelem os seus níveis de soberania alimentar, e tudo isto deriva de haver um tecido económico vivo, presente no território, e isso só é possível, não podemos ter lirismos se houver uma sustentabilidade económica que o permita. E nós olhamos para esta PAC com, obviamente que tem uma matriz, uma preocupação ambiental extremamente vincada, extremamente forte, mas também vemos nesta PAC mecanismos que os Estados-membros podem utilizar para ir ao encontro daquilo que são as suas necessidades, as suas necessidades mais prementes e os seus problemas. Ou seja, há mecanismos que podem, no nosso entender, favorecer, melhorar o nível de apoio à generalidade das explorações, nomeadamente de produções que são vitais para o país e também para os nossos territórios mais desfavorecidos. Esses mecanismos passam por, temos mecanismos como o pagamento redistributivo, que deve ser aproveitado em pleno, de modo a permitir aqui uma PAC mais equitativa no nosso território. Temos mecanismos ainda de pagamentos ligados para produções que vão ser mais afetadas pela evolução da própria política agrícola. Temos mecanismos de degressividade dos apoios, temos mecanismos dos famosos ecoesquemas que aí vêm, que vai ser uma novidade da nova PAC, como é que os vamos aplicar, aonde, para que produções. Portanto, há aqui uma margem grande, e esta PAC dá mais autonomia aos Estados-membros para o seu desenho, interessa é os resultados que vão ser obtidos, mas, portanto, temos aqui também, no nosso entender, possibilidades de ter uma PAC que vá de encontro àquilo que são os maiores problemas de muitos territórios e de muitas produções. Sabemos que a PAC aponta para uma convergência dos apoios diretos. Nós contestamos o nível de convergência que Portugal parece querer aplicar já, para no final termos um pagamento uniforme. Nós entendemos que isso deveria ser decidido quando tivermos todo o desenho definido da nova PAC, para percebermos o impacto disto a nível territorial e a nível setorial, e a própria regulamentação comunitária nos permite que haja um nível de convergência de 75% e de não 100%, eu estou a falar dos pagamentos diretos, porque nem sempre, face à diversidade de
estrutura produtiva, de territórios, de regiões, nem sempre igualdade quer dizer equidade e justiça. E, portanto, nós entendemos que essa convergência tem que ser, que naturalmente se vai convergir, isso é inevitável, mas tem que ser ponderada com todos os instrumentos possíveis e daí defendermos a sua início da aplicação em 2023 e não desde já. Sabemos que a questão é muito importante a questão verde, a questão, obviamente, dos objetivos ambientais, mas também gostava de dizer que Portugal tem alguns problemas ambientais a nível agrícola que vão ser mitigados com os novos instrumentos, mas, ao contrário do que muita voz comum se quer fazer crer, nós temos muitos indicadores, até a nível ambiental, no panorama europeu, que são muito mais favoráveis do que aquilo que se passa na generalidade da União Europeia. Dou aqui, por exemplo, um exemplo. Nós temos 2% da produção agrícola da União Europeia. Em termos de emissão de gases com efeito de estufa, é apenas 1,7% das emissões de gases da União Europeia. E no panorama nacional também é apenas 9,5% dos gases com efeito de estufa. E, por vezes, diaboliza-se a atividade agrícola como a causadora destes problemas todos, dos problemas, e, portanto, temos que realmente intervir de acordo e caminhar a nível do Green Deal, não é? O famoso Green Deal e as metas que são impostas, mas se descuramos a componente económica, agravaremos o abandono, agravaremos todos os problemas que bem conhecemos dos territórios. E, portanto, esta preocupação com a sustentabilidade económica e esta preocupação com o país, com o interesse do país, é realmente uma preocupação que eu gostaria de sublinhar da Confagri e que naturalmente estamos a colocar na mesa nas negociações que temos e nas oportunidades que temos com a tutela, com o BPP, etc. Não sei, eu acho que já falei 38 minutos. Não foi 38. Menos, mas pronto. Quando for preciso, mandem-me calar. Sim, não há problema nem limitação. Ok. Os temas são interessantes, são da atualidade e, portanto, acho que podes continuar. Não, mas eu aqui por aqui, para já, se calhar ficava aqui nesta fase. Okay. Por aqui, não sei se há alguma questão para já, mas... Temos aqui algumas. Pedia-te era se retiravas a tela, que eu conseguia ver melhor o bate-papo. Pois... ok, já o devia ter feito, peço desculpa. Nada, obrigado. A primeira questão que aqui temos é: qual o papel da Confagri na angariação de candidaturas de apoio ao rendimento dos agricultores? É um papel, eu acho que é muito importante. Para terem uma ideia, a Confagri tem representado nos últimos anos à volta de 45% das candidaturas, não digo a Confagri, quando eu digo a Confagri, é a Confagri com a sua rede de entidades associadas, sejam cooperativas, sejam associações protocoladas. Portanto, apostamos fortemente porque isto é importantíssimo para os agricultores receberem a tempo e horas as ajudas a que têm direito, e a nossa rede permite que tenhamos este share, por assim dizer, a nível nacional, de cerca de 45% da recolha de candidaturas às ajudas diretas. Isto é feito com a tal articulação muito próxima entre a Confagri e as entidades. Temos não só técnicos no terreno que fazem esse apoio ainda mais próximo do que o núcleo central da Confagri em Lisboa, obviamente, mas depois temos técnicos centralizados que fazem o acompanhamento mais próximo das entidades. Temos uma linha verde permanentemente para um apoio, um back-office para qualquer dúvida que surja antes das candidaturas, durante e após as candidaturas, para poder responder e resolver problemas que surgem, e temos esse serviço permanentemente. E, portanto, eu acho que temos um papel muito importante no país para que as coisas corram bem neste capítulo das ajudas diretas. Posso dizer que também, como exemplo disso, amanhã vamos, todos os anos, nós fazíamos um grande encontro, o Encontro Nacional de Técnicos da Confagri, precisamente nas vésperas de se iniciar a nova campanha. Este ano, por motivos óbvios, não nos vamos poder reunir, o que é uma pena,
mas vamos fazê-lo através de um ciclo de 3 videoconferências. A primeira vai ter lugar amanhã à tarde, e depois também no dia 28 e 29, onde reunimos esta rede de técnicos que vão ajudar os agricultores, e que é uma rede de 300, que amanhã estarão presentes 300 técnicos para discutirmos a PAC no período de transição, as alterações que vão estar agora em curso na próxima campanha, onde iremos discutir também a situação do PDR, onde vamos discutir também outras coisas, a inovação, que é tão importante. Temos uma agenda de inovação também para discutir, e, portanto, estas matérias é um grande empenhamento da Confagri, esta ligação ao terreno, que, no fundo, visa servir melhor os agricultores. Acho que temos um papel importante. Muito obrigado. Os agricultores precisam do cooperativismo para melhorar a valorização dos seus produtos. O que pode a Confagri e as novas medidas fazerem para atingir este objetivo? Pois precisam para melhorar. A nova PAC diz explicitamente para Portugal que, e isto resulta do nosso confronto com outros países, que, nomeadamente, o nível da organização da produção tem uma margem grande para crescer. Nós temos espaço para, nomeadamente através da figura das organizações de produtores, que na maior parte das vezes são cooperativas que têm esse estatuto, mas há aqui um déficit ainda de organização, e isso traduz-se também no enfraquecimento da posição dos agricultores na cadeia agroalimentar. Portanto, a PAC tem, nos seus regulamentações, tem uma medida específica para apoiar a questão da cooperação, fala em medidas de cooperação, mas cabe sobretudo ao Estado português, no delineamento do seu plano estratégico, incluir, favorecer, majorar mais e melhor, diferenciar de uma forma positiva aqueles que fazem ações conjuntas, aqueles que estão integrados numa estrutura de comercialização. Portanto, é a PAC, mas é também o PEPAC. O PEPAC é o Plano Estratégico de Aplicação da PAC no nosso país, não é? É a PAC que faz, que permite, e veja-se em Espanha até que ponto nós acompanhamos mais a Espanha, naturalmente. Sabemos que há um empenho muito decidido, muito importante, quer dos governos centrais, quer das autonomias, em apoiar o setor cooperativo, porque percebem que ele é um motor do desenvolvimento, pode ser um motor importante do desenvolvimento. Há um interesse genuíno, até das próprias universidades, com áreas de formação de dirigentes especificamente na área cooperativa. Cá isso, infelizmente, ainda não acontece. Mas, portanto, há muita coisa a fazer para melhorar quer a posição dos agricultores, quer a posição das cooperativas no setor agroalimentar, porque isso é realmente um espaço onde Portugal deve crescer e apostar. No âmbito desta questão, eu tenho uma. Não seria necessário que houvessem ações e medidas específicas dentro do novo pacote das ajudas só para as cooperativas? Ao setor cooperativo? Sim, sim, e é possível. Agora, eu não sei, nós todos os quadros nós colocamos sobre a mesa a necessidade de programas específicos para o setor. Achamos que ele, por aquilo que vale, por aquilo que ele pode induzir naqueles que estão associados, naqueles que se podem vir a associar, justifica-se perfeitamente. Pode haver medidas de diferentes níveis, pode haver uma diferenciação positiva dos apoios e pode haver uma medida mais estruturais, específicas, para favorecer o grau de profissionalismo do setor cooperativo, a nível da gestão e a nível técnico. É claramente uma necessidade, podia ser uma aposta, e também nós temos uma dimensão relativamente reduzida, da dimensão empresarial das cooperativas, quando falamos de dimensão económica, comparativamente com outros países, é baixa. E, portanto, medidas, nomeadamente no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural, que favorecessem esse trabalho conjunto e, eventualmente, algumas fusões. A Espanha tem apostado muito nisso, em entidades de natureza, que até de diferentes autonomias beneficiam de apoios importantes para ganharem dimensão, para se poderem internacionalizar, etc. Portanto, há espaço para isso. É preciso que haja vontade política, que não haja preconceitos, como muitas vezes há, porque
efetivamente há espaço e naturalmente, Mas não é do ponto de estranho, vista... não é estranho que desde 1986 nunca existiram nos Vamos pacotes? lá ver, houve mecanismos importantes? Não, também não se pode dizer que não pode, que não houve, vamos ver. Eu ainda sou do tempo do ProAgri, que foi um programa que visou, no âmbito era o ProAgri, estava inserido no anterior PDR, não é? Alguns cá para trás, em que apostou na reforço da capacitação técnica e de gestão quer das cooperativas, quer das associações de agricultores. Mas os gestores faz sentido para as cooperativas, não é? E eu acompanhei esse processo na Confagri e houve realmente muitas entidades que aproveitaram e que se reforçaram tecnicamente e a nível de gestão nessa fase e que puderam dar, e facilitou um salto qualitativo que deram. Pensamos que é a altura de fazer também algo nessa situação. Ok, a questão seguinte, eu acho que se calhar já está respondida, me diz qual a estratégia a seguir para melhorar e aprofundar o setor cooperativo com o novo pacote de ajudas da PAC? Uhum. Pronto, para já é reconhecer a sua valia, apostar efetivamente que nós temos que crescer em termos empresariais. Os agricultores, sabemos a dimensão das explorações agrícolas, sabemos a dimensão empresarial das explorações, sabemos a dimensão da agricultura familiar, tá? Fala-se tanto de agricultura familiar e pouco se vinca que a agricultura familiar precisa de estar integrada, nomeadamente em cooperativas ou em outras formas, que lhes deem alguma dimensão e alguma sustentabilidade no futuro. E, portanto, estas situações têm que ser contempladas. Aliás, a diferenciação positiva do setor cooperativo é até um imperativo constitucional, não digo só para as agrícolas, mas a nossa Constituição, que agora é tão referida em plena campanha eleitoral, não é? Ela diferencia claramente que o Estado deve diferenciar positivamente o setor cooperativo, não só o agrícola, mas o setor em geral. E é uma questão de vontade política. É uma questão de vontade política, antes de mais. A próxima questão tem a ver com as organizações de produtores. Não será absurdo que as cooperativas não sejam formalmente consideradas organizações de produtores? Sim, isto devia ser, faz todo o sentido, porque elas já cumprem quase todos os requisitos e de uma maneira muito evidente aquilo que se exige a uma organização de produtora. Infelizmente, no último período, houve uma regulamentação muito excessiva, que criou dificuldades de reconhecimento a muitas entidades. Essa legislação foi revista. Facilitou-se algumas dessas exigências para ser reconhecida como OP, ficaram mais simplificadas naquilo que diz respeito ao setor cooperativo, mas reconheço que quer a legislação comunitária e depois a legislação nacional exige e cria a nossa burocracia, que é sempre uma dor de cabeça em quase tudo, também nesta matéria criou dificultou entraves, quer às não cooperativas, outras entidades, quer às próprias cooperativas, mas naturalmente o que está subjacente ao espírito de uma organização produtora é aquilo, e então a garantia dos agricultores participarem nas decisões, que é importante, na tomada de decisão, é garantido pelo setor cooperativo. Um outro aspecto que também foi colocado, nomeadamente para cooperativas de menor dimensão, que tinham dificuldade de territórios mais interiores, de zonas mais desfavorecidas, que têm múltiplas produções, mas que não têm uma produção que permita atingir aquilo que são os limites mínimos. Foi colocada por diversas vezes a questão de agrupamentos de produtores multiproduto. Sabemos que o processo, que há uma legislação que deverá estar a sair para regulamentar organizações, agrupamentos de produtores multiproduto. Estamos a aguardar a todo momento que essa legislação saia, porque ela faz todo o sentido para precisamente responder a estruturas de dimensão mais reduzida, mas o que é certo é, agora ainda não saiu, mas estamos a pensar que rapidamente poderá ser publicada essa regulamentação, sobre a qual já nos pronunciámos em sede de consulta prévia enquanto Confagri. A próxima questão é sobre o PEPAC.
qual a leitura que faz dos documentos do PEPAC que estiveram em consulta pública no que diz respeito ao cooperativismo? A leitura não é muito abonatória. Vamos lá ver. Aqueles documentos que estiveram em consulta pública até ao passado dia 8 são realmente são significativos. Temos ali um manancial de informação, dos dados, da evolução da nossa agricultura, dos aspectos ambientais da mesma, dos aspectos económicos da mesma. É realmente um trabalho meritório e quem os profissionais deste setor encontram ali muita informação útil para podermos pensar melhor, pensar fundamentadamente sobre o futuro da nossa agricultura. No capítulo do cooperativismo, ele é, mais uma vez, insuficiente, tem algumas considerações, mas insuficientes face àquilo que é a dimensão realmente do setor e a importância que ele tem. Naturalmente, talvez o GPP não trabalhe esses dados, mas um trabalho, por exemplo, com a CASES, que é um organismo também, que é uma régie cooperativa na qual o Estado participa, terá dados mais significativos sobre a importância, a localização, a dimensão cooperativa e social do setor cooperativo. Podem os agricultores beneficiar dos vossos serviços? Formação, sim, serviço de aconselhamento agrícola, apoio jurídico, etc., sem estarem afiliados a uma das cooperativas que a Confagri representa? Vamos ver. Não só, como eu disse, nós representamos cooperativas, mas trabalhamos, quando falamos de serviços aos agricultores, temos protocolos com largas dezenas de associações de agricultores. Nós não recusamos apoio a ninguém. Havia normalmente, e podemos ter um contacto, seja com quem se dirige à Confagri. Depois, por exemplo, temos uma articulação muito próxima, como disse, com estas organizações locais, a quem cabe, porque elas é que estão no terreno permanentemente para apoiarem de uma maneira mais efetiva. Mas, dada a abrangência dos serviços, há sempre lugar para atendermos os agricultores, quer a nível dos projetos, quer a nível da formação, quer a nível de qualquer apoio que necessitam. Privilegiando sempre nós, naturalmente, organizações locais que estejam próximo dos agricultores. Mas também temos alguns agricultores que se vão à sede da Confagri, porque até residem cá, e é mais cómodo para eles, muitas vezes, virem ali à nossa sede. Qual o estado da arte do setor cooperativo no vinho e nas hortofrutícolas e o que podem esperar do novo pacote de ajudas? Bem, isto como está, temos universos grandes, quer num, quer noutro setor, e estes universos não são homogéneos, não podemos dizer que há um padrão, que todas as cooperativas de vinho, todas as cooperativas de hortícolas estão todas em determinado patamar, não é? Umas têm problemas, outras estão mais pujantes do ponto de vista económico e financeiro, umas internacionalizaram-se, outras têm um papel de resposta mais imediata a pequenas comunidades, a grupos mais reduzidos de agricultores, todas têm o seu papel. Agora, mas têm realmente essa matriz comum cooperativa e, portanto, o novo PEPAC terá naturalmente a questão, elas verão-se também, aqui isto é muito importante, o que se vai passar ao nível dos agricultores. Se os agricultores estão desincentivados a produzir, a cooperativa faz cada vez menos sentido e vai levar, por assim dizer, desculpa, entre aspas, por tabela, não é? Isso é o risco do abandono e dos seus reflexos no setor, mas a cooperativa existe e faz sentido para servir o agricultor. Se não há agricultores, é o reflexo daquilo que se passa nos diferentes contextos e nos diferentes setores. Mas, de certo, vamos continuar a ter apoios para a transformação, para a comercialização, vamos ter também apoios para a inovação, para projetos inovadores, e nós queremos que eles, por facto, sejam cooperativas, possam ser diferenciados, porque achamos que a sua dimensão justifica, a sua dimensão económica e social justifica essa diferenciação. Mas, portanto, há que estar atento, desde o início, não é? Também para
para também, à sua escala, as cooperativas também fazerem sentir as suas necessidades e as suas necessidades de desenvolvimento, de modernização, que muitas delas têm andado a dar belíssimas respostas. Obrigado. Próxima questão. Uma das maiores dificuldades dos agricultores são os preços elevados dos seguros de infraestruturas e colheitas. Enquanto Confederação de Agricultores, prestam algum tipo de apoio na negociação destes seguros? É assim, nós na negociação direta não, a Confagri integra através do diretor e de uma técnica a comissão de acompanhamento dos seguros de colheitas, que é sempre um dossiê complexo, que mais uma vez sei que está em revisão, uma portaria que se aguarda desde já para regulamentar os seguros para a campanha. Não intervimos diretamente no processo de negociação, no entanto, também associamos as caixas de crédito agrícola, que, como sabem, existe uma estrutura do Grupo de Crédito Agrícola, uma seguradora do crédito agrícola, que comercializa os seus produtos vocacionados para o setor agrícola através das caixas de crédito agrícola, que são indiretamente também ligadas à Confagri, não é? Através da nossa Federação do Crédito Agrícola, mas diretamente a Confagri não o faz apenas do ponto de vista do acompanhamento da legislação, propostas de melhoria nessa dimensão. Obrigado. Quais as principais diferenças e semelhanças entre a Confagri, CAP e CNA no que diz respeito à nova PAC? Cada um falará por si, acho eu. Vamos lá ver. Portanto, todos nós temos as nossas ideias, da discussão, todos somos chamados à mesma mesa e com os mesmos elementos. A nossa realidade é aquela que eu traduzi, portanto, nós temos muita preocupação com as questões económicas das explorações, da viabilidade económica das explorações da generalidade do território nacional. Enquanto organizações socioeconómicas, achamos que isso é fulcral, a questão de produzir, da produção, obviamente de um modo sustentável, mas viabilizar a produção, e também aqui uma preocupação, nós, pelo facto, temos que também ver que a questão da comercialização, há aqui questões de regulação da fileira que são muito importantes, como há pouco disse, os diferentes pesos da produção, da transformação, da comercialização na fileira, não é? São questões muito importantes para a Confagri, mas eu elegeria aqui, não vou pronunciar-me sobre as preocupações dos outros, que o saberão fazer muito melhor do que eu, mas as nossas preocupações são realmente a questão do não abandono da produção agrícola. Isso é do interesse de muitas regiões, muitos setores e tem que ser equilibrado e entendemos que existem mecanismos para o fazer e pensamos que isso é do interesse nacional, do ponto de vista territorial, do ponto de vista económico, para o fazer. Portanto, o nosso nó é muito sobre a produção comercializável, vendável, qualidade, talvez porque estamos neste interface enquanto organizações mais de cariz económico. Ok. Esta é um bocadinho polémica. Qual a sua opinião sobre os salários milionários que são pagos aos dirigentes cooperativos do setor do leite, crédito agrícola e outros dirigentes? Depois tenho uma segunda questão, que se é razoável e aceitável que tal aconteça, quando na base cooperativa os agricultores vivem em condições de insalubridade e sustentam as respectivas famílias de forma deficiente. Pronto, obviamente que é uma questão que eu acho que a virtualidade do setor cooperativo é poder ouvir. O setor cooperativo não vive de si, ele tem uma estrutura, todas as cooperativas têm as suas assembleias gerais, os seus órgãos de regulação, em onde funciona a democracia, e, portanto, é nesse âmbito que essas questões devem ser colocadas e não vou discutir questões particulares deste ou daquele setor. Acho que o órgão certo é as Assembleias Gerais respectivas, onde essas questões devem ser colocadas. Obrigado. Os técnicos regionais da Confagri
que estão no terreno a prestar excelente serviço público, como por exemplo o engenheiro Fernando Gonçalves, estão, na minha opinião, portanto, eu estou a ler, portanto, na opinião de quem pergunta, estão, na minha opinião, isolados e distantes da estrutura central da Confagri em Lisboa. É possível que a Confagri se venha a tornar no futuro próximo mais descentralizada da capital? Vamos lá ver, alguém acha isso, creio que não é o Fernando Gonçalves aí em causa que diz todos os dias nós estamos aqui a ver, estamos longe e estamos próximos, não é? E portanto, creio que o Fernando não se queixa desse distanciamento, ele tem sempre canal aberto e também, infelizmente agora não dá tanto, mas também a miúde reunimos-nos presencialmente, vamos a Viseu as vezes que seja necessário e creio que isso é um observador menos informado que faz essa consideração. Menos conhecedor, claro. Os canais estão todos abertos, até nos vemos agora, cara a cara e a cores. Claro. O que fazer para melhorar a massa crítica dentro do cooperativismo? Tanta coisa, tanta coisa. Tanta coisa. Obviamente que a massa crítica tem que ser reforçada. Isso fazia um lado, havendo meios que seriam justos, que houvesse maior facilitação de contratação de pessoas qualificadas para o setor cooperativo. Deixe-me dizer-lhe, ainda há pouco tempo, às vezes somos vítimas aqui deste setor ter os seus mecanismos próprios. Ainda há pouco houve uma medida, acho que era CO3, de emprego para territórios de interior e emprego para organizações da economia social, das quais as cooperativas fazem parte. Pelo facto, e era financiado por um fundo que não o agrícola, pelo facto da agricultura ter um mecanismo próprio, o FEADER, para financiar, ficou fora. As cooperativas agrícolas não se puderam candidatar porque esse fundo não podia ser atribuído a empresas do setor agrícola, mas teria que o ser só para o setor agrícola. Como o setor agrícola não tinha esse tipo de mecanismo, ficámos fora do mecanismo de apoio ao emprego para territórios do interior, onde as cooperativas se colocam e onde também são economia social. Nós fizemos sentir isso aos 3 ministros de tutela, não conseguiram ainda dar resposta e esperemos que isto não se repita futuramente, não é? Porque é injusto que assim seja. Mas, para além disso, há também a questão da formação propriamente dita, que a Confagri já tem feito alguns esforços no âmbito até de programas de formação-ação, que são erráticos, que nos quadros existam, depois deixam de existir, para o setor da economia social. Essa aposta é importante. E até a nível universitário, felizmente já vai surgindo alguma coisa na área da gestão de organizações de economia social, onde as cooperativas se inserem. Felizmente vai surgindo alguma coisa, mas ainda é muito pouco. Mas é um caminho que se está a fazer e, portanto, isto tem que ir realmente com muita formação, muita capacitação para se obter resultados melhores. O cooperativismo no crédito bancário não podia fazer um trabalho de maior apoio aos cooperantes, agricultores, até tirando maior partido da PAC? Vamos ver, temos um tecido de caixas também muito, salvo erro, serão 80 talvez no país, com diferentes balcões. Não há praticamente um concelho deste país que não tenha uma caixa de crédito agrícola, um balcão do crédito agrícola. E, ao contrário de qualquer outro, na maior parte dos bancos, esta proximidade, esta disseminação no território tem apoiado muito investimento no setor agrícola. Se pode fazer, muitas caixas vão começar a fazer, por exemplo, agora na campanha também a recolha das ajudas diretas, portanto eu creio que isso não é um panorama que se possa generalizar e que existem muitos bons exemplos e que acho que o crédito tem cumprido essa função, até essa função de apoio, obviamente que também apoia outras atividades importantes para o território, mas é a banca portuguesa mais próxima dos territórios rurais, sem dúvida. Que evolução teve o setor cooperativo agrícola português nos últimos 20 anos,
face às diversas PACs e que mudanças significativas espera obter com a nova PAC até 2027? Eu acho que o setor também, a agricultura nos últimos 20 anos deu saltos muito significativos, não é? Como eu digo, o setor, de um modo geral, reflete também essa dinâmica. Agora, o universo é muito vasto, há muitos que ficam para trás, sejam empresas, sejam agricultores, sejam cooperativas. Portanto, agora, de um modo geral, achamos que responderam àquilo que se lhes exigia. Do ponto de vista de continuar a pugnar pela melhoria das condições da atividade agrícola das suas regiões, por valorizarem essas produções, por tentarem comercializar, houve investimentos muito significativos no azeite, vejamos na área do azeite, na área do leite, em que temos o setor cooperativo como pilar de um setor como é o leite e com a sua dimensão, portanto, mas como tudo na vida, não é? Há sempre quem não consegue acompanhar e é o reflexo, penso que o setor tem correspondido, tem sido um pouco um reflexo daquilo que se tem verificado nos territórios. Obviamente que em muitos territórios mais envelhecidos, mais depauperados, também é muito difícil, apesar de tudo, mantêm-se lá muitas cooperativas, apesar de tudo ainda vivas, mas é um reflexo das suas condições, porque a cooperativa não se deslocaliza à procura do melhor sítio, não é? Ela reflete aquilo e tenta melhorar a realidade em que está inserida. O cooperativismo está inscrito na Constituição da República Portuguesa como pilar muito importante da economia. Pergunto, o que deve contemplar a nova PAC para cumprir este princípio político? Como eu disse há pouco, medidas de diferenciação positiva, por exemplo, majorar mais os níveis de apoio quando são projetos apresentados por cooperativas ou pessoas inseridas no setor cooperativo e, em função das necessidades, prever medidas específicas que possam robustecer este tecido cooperativo, enquanto não é por si, enquanto um apoio importante aos agricultores, que são largas dezenas, centenas de milhares da generalidade desses agricultores. Portanto, é nessa medida, não é cooperativas de per si, cooperativas devem ser discriminadas positivamente, favorecidas, porque são um pilar importante do apoio aos seus associados. No Minho, grande parte do setor cooperativo está com problemas financeiros que impedem de cumprir os objetivos para que existe. A nova PAC irá desengravar este grave problema? Vamos lá ver, não passa tudo pela nova PAC, não é? A nova PAC passa, como nós sabemos, as medidas de não podemos superar determinados níveis que são estabelecidos de apoio máximo que é possível e que a regulamentação nos exige. Nem tudo passa pela PAC enquanto apoio, mas existem existe a política nacional, a política monetária, financeira, económica, existe a política de apoio à coesão territorial e, portanto, há outros fundos, há outros mecanismos que devem ser acionados para estas situações. Também não se pode pedir exclusivamente à PAC que seja a única a atuar nomeadamente sobre o setor e sobre os territórios, não é? Portanto, também temos que ter esta visão de que existem outros mecanismos que podem favorecer a melhoria dessas condições. Esta questão, eventualmente, é um bocadinho polémica. Considera que a Confederação, onde é responsável, tem as condições de independência do poder político, sobretudo ao nível do financiamento do seu funcionamento, para fazer de forma independente as críticas e reivindicações que o setor cooperativo necessita das ajudas da PAC? Sim, claro que sim. Nós temos trabalhado com todos os governos, com todas as cores, dialogamos com todas as forças partidárias e, portanto, e sabemos bem, somos responsáveis no assumir das nossas funções, portanto, aquilo obviamente que vivemos de projetos de delegação de funções, mas desempenhamos com ética, com responsabilidade e, portanto, não é um favor que nos fazem.
E, portanto, e temos tido sempre uma postura de diálogo, seja com qualquer força política, do espectro partidário, seja com qualquer governo. Quem nos conhece deve reconhecer esse percurso de independência, de colocar sempre de uma maneira muito responsável as questões e fundamentadamente, e, portanto, estamos perfeitamente à vontade a esse nível. Sou um jovem que me quero dedicar à agricultura e dessa forma mudar de profissão. Estou a pensar em envergar pela plantação de vinha por ser uma produção que ainda garante o escoamento de produto devido às cooperativas. Dito isto, pergunto se, tirando o programa Vitis, vai existir algum tipo de apoio para a vinha na nova PAC. E pergunta também se o PDR 2020 vai continuar em 2021. Sim, portanto, essa é a mais fácil. O projeto, o PDR 2020, vai até 2022 e vai beneficiar também deste regulamento de transição que permite que medidas que estavam em vigor, como os investimentos, possam ter verbas do novo quadro, mas que se mantenham. Portanto, o PDR vai se manter, vai ser objeto de uma reprogramação também, poderá eventualmente haver novas medidas que sejam introduzidas, estamos a aguardar essa definição, creio que em breve seremos consultados precisamente sobre essas propostas, mas vamos ter o período de transição, é isso mesmo, manter os mecanismos durante mais 2 anos para não haver aqui nenhum interregno. Específica realmente para a vinha, o essencial será o programa Vitis, que está em curso, mas, por exemplo, lá está, as cooperativas vão concorrer ao PDR para os seus investimentos, por exemplo, na vinha, na transformação e comercialização. E para o agricultor que se instale, isso aqui o próprio engenheiro José Martino pode, se calhar, explicitar isso melhor, seja na vinha, também pode se candidatar às linhas em aberto do PDR, enquanto viticultor, naturalmente, enquanto jovem viticultor. Sim, sobretudo para a instalação de sistemas de rega e estruturas de mecanização, que não são elegíveis no vídeo. Qual a diferença entre uma associação e uma cooperativa, dado que há associações que exercem atividade económica? Pois, a cooperativa, a cooperativa é uma associação económica, por assim dizer. Tem uma vertente claramente económica e tem um padrão extremamente definido em termos de entradas de capital, em termos de votação, em termos de distribuição de dividendos, portanto é toda uma singularidade cooperativa, mas enquanto agente económico. As associações, muitas delas, estranhamente, desenvolvem essas atividades, mas eu encaro-as mais como um cariz associativo de apoio técnico e defesa dos interesses. Pronto, penso que naturalmente uma cooperativa, aliás, uma cooperativa é reconhecida como uma organização de produtores, uma associação não é. Aqui nós sabemos que há sempre margens, às vezes pouco definidas e cinzentas, que permitem muita coisa. A PAC 2021-2027 deve ter medidas e ações só para cooperativas e os seus cooperantes? Creio que já respondeu a esta. Pois. Está cá. Bom, do ponto de vista de... Sim, das questões estão colocadas. Penso que tinhas falado em falar sim. também sobre... Sim, pronto, eu gostava também de chamar a atenção, de aproveitar este tempo de antena, não é? Que me foi hoje dado, e à Confagri, portanto, e estamos numa situação terrível, não é? Que não sabemos ainda toda a sua real dimensão, seja na nossa vida coletiva, seja também em particular no setor agrícola, mas queria dar conta de um projeto solidário que envolve a nossa associada Federação do Crédito Agrícola, que envolve a Cáritas e que envolve também a Confagri, com o alto patrocínio do Sr. Presidente da República. Trata-se de um projeto de apoiar necessidades identificadas pela Cáritas, mas que visa criar aqui uma corrente
particularmente do setor cooperativo, para estas situações. Nós já fizemos uma divulgação por todas as nossas cooperativas deste apoio, ou através da cedência de géneros alimentares, ou através de doações que depois são distribuídas pelas diferentes casas diocesanas de Cáritas. É um projeto que está em curso, que infelizmente, face a esta situação em que agora voltamos a estar, faz ainda mais sentido, exige ainda uma maior dimensão. Como tal, temos toda esta informação, quer no site da COFAGRE, quer no site da FENACAN e creio que também no da Cáritas, e, portanto, deixava o meu apelo que, dentro do possível, as entidades, as pessoas que se queiram associar ao mesmo, fica desde já o nosso agradecimento por o fazerem, e temos que realmente estes gestos solidários nesta fase e são realmente importantes, e o setor cooperativo que quis demonstrar também a solidariedade para esta situação difícil que todos atravessamos. Ok, faria só aqui algumas considerações. O primeiro, na minha opinião, é que o setor cooperativo está consignado na Constituição da República Portuguesa e do ponto de vista político tem importância, mas devia ter uma importância maior. Portanto, esta consideração é minha. E devia ter uma importância maior, quer porque está na Constituição, quer porque representa, na minha opinião, praticamente o único meio do microprodutor chegar ao mercado. Ou seja, há muitas organizações de comercialização que fazem contas de qual é que é o volume de negócio que o seu fornecedor agricultor representa e, portanto, se for um volume de negócio relativamente pequeno... Descartam. Portanto, o setor cooperativo não o faz e, portanto, para mim, este é o grande ponto que deveria levar a que as medidas e ações, quer do ponto de vista da PAC, quer do ponto de vista do orçamento nacional, específicas para o setor cooperativo existissem. Portanto, é um princípio, não é criar aqui uma exceção, é apoiar o interesse público. E depois lembrar, e os números existem, é que do ponto de vista de vastas regiões do país, do norte e do centro, que temos microexplorações, microprodutores, e portanto que sem o acesso ao mercado não é possível, portanto, haver tal sustentabilidade económica que foi aqui marcadamente vincado pela conferencista, e portanto sem essa realidade económica, portanto não há agricultores, não há atividade e sobretudo não há povoamento, não é? Portanto é um ponto que a mim me parece chave. As especificidades do setor cooperativo devem ser tratadas como especificidades próprias do interesse público. Portanto, para mim é uma nota que me parece um bocadinho de hipocrisia política, e desculpem-me a frontalidade, mas é a minha maneira de estar na vida. Por um lado é muito importante o setor cooperativo, mas depois na prática, nas medidas e ações, concorrem. É mais difícil. Concorrem com todos os outros atos de igualdade, e portanto, quando é um setor específico, sim, que ajuda e presta serviços ao microprodutor, quer dizer, as regras do jogo não são as mesmas, e portanto eu queria dar nota pública no fecho desta questão. Obrigada por esse sublinhado, acho que é um bom remate. É importante, e sobretudo é importante, porque também aqui foi dito e redito, é que as cooperativas estão ao longo de todo o território nacional. Estão em locais e regiões que outros atores não querem estar e não estão, não é? E, portanto, isso. E quando queremos eu lembro que o objetivo do PEPAC está equacionado, é manter uma gestão ativa do território. Sim, claro. Agora, como é que isso se faz? Como é que isso se faz se não houver gente e se não houver entidades para propiciar essa gestão ativa? Mas é isso que está equacionado para o próximo PEPAC, é a gestão ativa do território. Na minha opinião, as coisas são relativamente simples de se resolverem. É a questão de criar as medidas e ações em que o dinheiro só pode ser gasto nessas regiões.
mesmo correndo o risco dele, não sendo gasto, de o devolver. Porque aí cria incentivo, ou seja, se o dinheiro existir só para aquela região em si, estamos a falar de regiões muito deprimidas, automaticamente vai criar a procura. Agora, quando se põe o interior e o litoral a concorrer em pé de igualdade, quando se põe o setor cooperativo a concorrer com a grande agroindústria, estamos falados. Já se sabe qual é que é o resultado da competição. É um setor, também aqui foi vincado, que a questão da formação cooperativa precisa de ser aprofundada. Portanto, e precisa ser aprofundado pela importância que tem para a sociedade e pela importância que tem de valorizar os pequenos produtores e, sobretudo, nestas novas estratégias das cadeias curtas de comercialização, do prado ao prato, da defesa da agricultura familiar. Eu acho que o setor cooperativo, do ponto de vista do que aqui foi dito, das associações com atividade económica, não é? A definição de cooperativa que aqui foi dada, são o principal instrumento de valorização e de acesso ao mercado da agricultura familiar. Portanto, não é possível, na minha opinião, desenvolver a agricultura familiar e dar-lhe o valor que ela presta no território, sem ao mesmo tempo valorizar o setor cooperativo e dar-lhes os instrumentos para valorizar as produções. Perfeitamente de acordo. Um bocadinho os meus Nos teus comentários, sim. Acho que são as reflexões que devem ficar. Portanto, vincaria aqui que foi uma conferência em que as questões, mesmo algumas mais polémicas, foram respondidas, portanto, sem subterfúgios, portanto, e temos aqui uma imagem, uma radiografia do cooperativismo, do cooperativismo, sobretudo no que ele tem de pontos fortes, ou seja, no seu potencial de acesso ao mercado, no seu potencial de crescimento, ou seja, se isto é possível fazer nos outros países e sobretudo em países desenvolvidos e de agricultura desenvolvida, também o é e pode ser feito em Portugal. Ouço muitas vezes dizer, ok, que nós não cooperamos e que não somos cooperativistas, mas para mim isso é uma falsa questão, porque o cooperativismo não tem os instrumentos necessários e adequados, conforme já expliquei atrás, para esse efeito, e portanto isso aqui é um bocadinho mais um mito urbano ou rural que não é adequado. Gostei desta intervenção sobre a questão da desmistificação dos mitos urbanos ou rurais sobre o setor cooperativo. Acho que é excelente, ou seja, o peso que tem, a questão do peso também dentro das agriculturas de Portugal, a qualidade das produções das cooperativas, portanto, e também as cooperativas que são dinâmicas, que estão na linha da frente, portanto, tal como existem nas empresas, que existem empresas muito inovadoras, mas também existem empresas muito atrasadas e, portanto, também o setor cooperativo não está melhor nem pior. Existe de tudo. E, portanto, esta parte também importante é a questão da sustentabilidade económica, não é? Que é o ponto, a pedra de toque disto tudo. É um bocadinho isto, portanto, estamos praticamente no fim desta conferência. Acho que os objetivos, mais uma vez, foram cumpridos. Tivemos cá uma conferencista com massa crítica que domina o tema, que está ao lado ou à frente dos problemas e das questões e, portanto, que no fundo nos traçou aqui nos passou uma mensagem muito positiva do setor cooperativo. Sim. Aquilo que ele representa e que pode representar ainda mais, caso seja visto com mais atenção pelo poder político. Não sei se queres fazer mais alguma intervenção. Quero agradecer as tuas notas, esse resumo e as notas, e sei bem
que isso traduz o teu conhecimento e é uma opinião avalizada e conhecedora também desta realidade. Agradecer a oportunidade, teres falado, esta oportunidade de falar do setor. Sei que também já veio aqui uma cooperativa, a Coap, há tempos, falar de uma empresa de sucesso, portanto, agradeço a oportunidade, não foi? A Capa Oliva. Também a Coap, não foi? A Coap e a Capa Oliva. A Copa Oliva também, muito bem. Portanto, certos outros exemplos virão nos teus próximos programas. Obrigado, estamos sempre... Pronto, estamos sempre disponíveis para dar o nosso contributo e eu desejo a continuação do bom trabalho à Espaço Visual. E felicidades. Nós agradecemos também à engenheira Aldina Fernandes e à Confagri também o terem estado connosco e terem aceitado o desafio de estarem nesta conferência. Muito obrigado. Até uma próxima. Muito obrigado. Fica bem. E todos também. Obrigada pela atenção. Até para a semana.